Boa noite. Acho que aqui já estamos online aqui no Facebook, também no Instagram. Mais um discipulado. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? O estudo que nós estamos fazendo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Começamos na quarta-feira passada. Provavelmente vamos nos estender por mais algum tempo, né? Andamos aí, na quarta-feira passada nós trabalhamos basicamente 4 versículos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais, vamos caminhar um pouquinho mais aqui em alguns versículos, mas vamos seguir ainda no capítulo 1, né? Nós vamos de Lucas, capítulo 1, versículo 5 e até o 25, né? Vamos até dar uma corrida aí para conseguirmos finalizar esse bloco de versículos. E nós temos 24 capítulos, né, para estudar aqui no Evangelho de Lucas, então temos aí uma boa caminhada no ritmo que estamos indo, né? Hoje, como eu disse, nós vamos trabalhar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 25. Amém? Na quarta-feira passada nós fizemos uma breve introdução do livro de Lucas. Trabalhamos esses 4 primeiros versículos, falamos um pouco a respeito desse prefácio, do que o livro exatamente iria tratar. Trouxemos ali um pouco de uma introdução até um pouco histórica, né, do período em que esse livro foi escrito, um pouco a respeito de Lucas, quem era Lucas. Mas hoje a gente já caminha já no texto mesmo, né? Então vamos avançar no texto e vamos meditar no texto já um pouco mais. Não que a gente não tenha feito isso também, a gente fez isso na quarta-feira, mas hoje a gente vai avançar um pouco mais, alguns versículos a mais. E se Deus assim nos permitir, vamos seguir por um bom tempinho aqui no Evangelho de Lucas, aprendendo um pouco com ele. Vamos ler então, Lucas capítulo 1, versículos 5 até o 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias.
Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por aceno e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos presencialmente nas nossas casas, nos nossos lares, com os nossos familiares, amigos, mas também à distância, como nós estamos nos reunidos agora, Senhor. Eu lhe peço a Deus, fala o nosso coração nesta noite, ensina-nos a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, transgressões, nossos erros, nós te colocamos diante do Senhor e te pedimos, tem misericórdia das nossas vidas. E que nessa noite o nosso coração esteja aberto e sedento para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, Pai, e ensina-nos a Tua Palavra, Deus. Nós te damos graça ao Espírito Santo pela oportunidade que o Senhor nos dá, sabendo que o Senhor tem grandes coisas a realizar nas nossas vidas por meio da Tua Palavra, por meio daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que esta noite seja uma noite de muita alegria e regozijo, no aprendizado de quem o Senhor é e das maravilhas que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas. Amém? Como eu disse, nós começamos o estudo nesse Evangelho de Lucas na semana passada. Caminhamos ali pelos primeiros 4 versículos, onde falamos dessa busca pela verdade de Lucas em entender a história de Jesus, entender a história e transmitir essa história para Teófilo, né? Provavelmente um jovem cristão, como nós explicamos isso. E depois desse seu prefácio, Lucas agora ele nos introduz a uma história que foi alvo dessa sua apurada investigação, e antes mesmo de entrar na história de Jesus, né? Lucas dá ênfase à história de outra família. Uma família formada pelo casal Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel viveram nos tempos de Herodes, rei da Judéia, como nós lemos no início aqui dos textos. Lucas se refere exatamente a Herodes o Grande, que reinou por volta de 37 a 4 antes de Cristo. E nos diz que Zacarias era sacerdote do templo e atuava na escala do turno de Abias. Para a gente entender um pouco o que isso significa, ao todo nós tínhamos 24 turnos, que representavam os 24 filhos de Eleazar e Itamar, que eram filhos de Arão. Esses turnos, os 24 turnos, foram estabelecidos pelo rei Davi, e o turno de Abias era o 8º turno. Então você tinha 24 escalas de serviço no templo. E o turno, cada escala, cada turno tinha um nome. E esse nome era o nome de um dos filhos de Eleazar ou de Itamar. E o turno de Abias era o 8º turno, nessa rodada de 24 turnos. E era um dos mais importantes. E o que tornava um dos turnos importantes? Era o fato desse turno cair em grandes festas anuais que exigiam sacrifícios específicos, onde você atraía uma grande multidão. Não era um turno num mês qualquer ou num período qualquer, mas eram turnos que caíam em eventos especiais que estavam dentro do calendário judaico.
E Abias, esse turno de Abias, tinha de certa forma, pela sua importância que se dá, ou que se dava, um desses motivos era o fato de que isso poderia ocorrer. E Lucas, nesta apresentação de Zacarias e Isabel, nos diz e destaca, né, o fato de Isabel ser uma das filhas de Arão. Ela era então de uma família sacerdotal. Lembra que a gente falou no primeiro dia, quando nós começamos sobre isso, falando de que Lucas, ele era um autor que dava destaque aos oprimidos. E entre essa classe de oprimidos, nós podemos dizer, além dos pobres e tudo mais que a gente já tem como oprimidos nesse sentido, a gente falou sobre as mulheres e as crianças. Então Lucas já traz aqui um destaque a uma mulher chamada Isabel, que também se pode traduzir, quando se traduz para outras línguas como o inglês, é Elizabeth, né? Que ela era de uma família sacerdotal. Lucas faz questão de registrar isso. E já demonstra aqui logo o seu interesse pelas histórias ou pela história das mulheres, que são personagens importantes nesse enredo da vida de Jesus. Nós vamos ver isso logo nos primeiros versículos. E no versículo 6, depois de apresentar Zacarias e Isabel, Lucas agora une este casal. Isso é importante. Ele não vai falar só de Zacarias, mas ele vai falar do casal. Ou seja, ele fala de Zacarias e de Isabel. Ao descrevê-los como ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E esse relato ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque nós não estamos estamos diante de uma família religiosa apenas por tradição, pelo cargo ou função que exerce no ministério. No templo, ou sequer por conta dessa questão hereditária, que ele até cita, né? A respeito de Isabel ser filha de Arão, da família descendente de Arão. Não. Nós estamos diante de um casal que é temente a Deus, com uma vida de devoção ao Senhor. E não apenas o sacerdote, no caso Zacarias, mas a sua esposa também. Lucas enfatiza isso. Ambos eram. E não só Zacarias. Entretanto, no versículo 7, ele nos revela que apesar dessa devoção toda a Deus, a vida deste casal não é perfeita. Olha só que revelação interessante. Ambos devotos, ambos obedientes, ambos se nos dias de hoje, trazendo nos dias de hoje, né, cristãos, membros que fazem parte aí da igreja e têm um coração a vida desse casal não é perfeita, nem muito menos sem dores e dificuldades. Lucas nos diz que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e já era de idade avançada. E nós temos dois problemas aqui já de início. Primeiro, a esterilidade de Isabel. O que significava uma mulher ser estéril naquele tempo? Em seu livro A Vida Diária dos Tempos de Jesus, ou nos Tempos de Jesus, o historiador francês Henri Daniel Hobbes escreve o seguinte relato. Eu queria ler esse relato para a gente ter uma noção do que significava um filho na cultura judaica no tempo de Jesus, ou seja, o tempo que Isabel mais ou menos vivia junto com Zacarias. Ele diz o seguinte: o nascimento de um filho na família era o mais feliz de todos os acontecimentos, dando
aos pais a maior alegria. Não existia, numa família judaica, um momento mais importante do que o momento do nascimento do filho, de um filho ou uma filha. Ele diz o seguinte, que a notícia se espalhava pela vila ou quarteirão e os vizinhos eram avisados de que, segundo o costume antigo, haveria uma festa para a qual seriam convidados todos os parentes, amigos e pessoas que vivessem nas proximidades a fim de se jubilarem juntos. Você convidava o bairro inteiro, a cidade inteira, quem você conhecesse, para festejar com você o fato do nascimento do seu filho ou da sua filha. E olha que incrível o que ele vai nos dizer agora. O mais humilde dos casais se apropriava da grandiosa declaração de Isaías, no capítulo 9, versículo 5, que é repleta, inclusive, de implicações messiânicas, e que diz o seguinte, esse texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Era um momento em que qualquer família, mais humilde que fosse, tomava para si essa palavra do profeta Isaías e declarava esse presente dos céus que haviam recebido. Preste atenção na dimensão desse acontecimento, que é o nascimento de um filho ou uma filha, e que, de certa forma, é o momento em que casais ricos e humildes se equiparavam em alegria e júbilo. Era a hora que não importava quanto você tinha de dinheiro na conta, mas era o momento mais importante da vida de um casal naquele tempo. O Henry Daniel Hobbes diz ainda que os rabinos da época replicavam a ideia que o homem sem filhos devia ser considerado como morto. Era como um ditado da época. Além disso, não ter filhos era visto como um desfavor divino. Era como se Deus não se agradasse de você. Era como se Deus não estivesse inclinando os olhos e os ouvidos a você. O que lhe colocava em uma situação complicada até mesmo na sociedade na época, como alguém que, de certa forma, tinha sido amaldiçoado por algum motivo. Este é o tamanho do fardo que esta família piedosa, formada por Zacarias e Isabel, carregava. Segundo problema, nós falamos do primeiro, que é a questão da esterilidade e do fardo que isso, e da consequência que isso trazia. Segundo problema, a idade avançada de ambos. E não só pelo fato disso dificultar ainda mais as possibilidades de Isabel engravidar. Não é só esse o problema. Isso já seria um problema grave. Mas não só por isso. Mas preste atenção. O tempo que esta mulher carregava essa amargura em seu coração e em sua vida, e não só ela, como Zacarias também, aquele a quem os rabinos consideravam que era como um homem morto, porque não tinha filhos. A dificuldade que eles passavam pela falta de filhos não era a de um casal recém-casado, mas de um casal que há anos provavelmente tentava e não conseguia ter um filho. Um casal que há anos vivia com todo esse estigma e tinha, por incrível que pareça, fé o suficiente para permanecer o casal um caso justo diante de Deus. Esses dias até a minha filha mais nova, a Rebeca, foi dormir na casa da minha irmã e lá tem um gatinho que a minha irmã adotou para minha mãe. E a Rebeca é apaixonada por gatos. Mas ela tem um probleminha. Ela tem alergia ao pelo de gatos. Então a gente inclusive orientou a minha irmã para que evitasse
né, que ela ficasse muito tempo com o gato, também ela, para que ela também não ficasse muito tempo com o gato, porque isso poderia prejudicar ela por conta da alergia, para não ter problemas. E a minha irmã nos contou que ela começou a questionar esse problema dela, porque ela gosta demais de gato. Como é que Deus, né, sabendo que eu amo tanto gatinhos, me permitiu ter alergia a gatos? É uma pergunta honesta que ela está fazendo. E talvez a gente pudesse traduzir para o nosso dia como, de forma geral, né? Por que Deus permitiu que isso ocorresse comigo? No caso dela, é o pelo, alergia a pelo dos gatos, bicho que ela tanto ama. No caso de Zacarias e Isabel, a esterilidade. Ou quem sabe a gente pudesse até transformar essa pergunta na seguinte pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por exemplo? Tantas lutas, batalhas, dificuldades. O J.C. Ryle, quando vai comentar, ele escreveu um livro comentando o Evangelho de Lucas. Ele diz o seguinte: a graça de Deus não isenta ninguém de problemas. E ele afirma ainda: se as aflições nos aproximam de Cristo, da Bíblia e da oração, elas são uma bênção positiva. Olha que reflexão interessante que ele nos traz. O fato de termos a graça de Deus nas nossas vidas não nos livra de problemas e lutas e batalhas e alergias a pelos de gato, ainda que gostemos de gato. E talvez essas aflições, se elas, talvez não, ele diz, essas aflições nos aproximam, nos trazem, nos levam até Cristo, nos levam às Escrituras, nos levam à oração. Então elas são uma bênção na nossa vida. O autor de Hebreus, no capítulo 12, nos alerta, nos diz que Deus nos trata como filhos, e como filhos nos corrige. E no capítulo 12, versículo 1, depois você pode ler todo o capítulo 12, ali ele vai fazer melhor essa explicação. Eu só quero passar por para a gente não se alongar muito aqui. Ele diz que toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Olha que interessante como ele diz. Mas de tristeza. Então o que ele está falando? Quando nós estamos às vezes sendo disciplinados por Deus, ou passando por alguma situação nesse sentido, é verdade que não parece ser motivo de alegria para a gente, mas até de tristeza naquele momento. Mas olha o que o autor escreve: ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Aos que têm sido exercitados por meio dessa disciplina, é isso que ele está dizendo. Frutos pacíficos de paz, frutos, ele vai escrever, de justiça. Que exercício poderoso de fé a disciplina divina exige de nós. Uma convicção plena naquilo que Jesus vai nos dizer, alguns versículos mais para frente, que nós vamos estudar em Lucas,
Quando ele diz em Lucas, capítulo 11, versículo 13: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem coisas boas. É como se, diante das disciplinas ou das lutas e das batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, nós tivéssemos que manter o nosso coração alinhado com Deus, crendo que, como um Pai bondoso que também corrige, também nos consola e nos auxilia. Depois de Lucas nos apresentar esse casal lindo, maravilhoso, que é Zacarias e Isabel, nos versículos 5 e 7, ele segue com a história nos versículos 8 adiante. Retoma, de certa forma, a ação dos fatos. Ele diz o seguinte, que Zacarias está exercendo então o seu sacerdócio. Pela sorte, coube a ele entrar no santuário e queimar o incenso, o Santo dos Santos. Isso pode até parecer algo corriqueiro quando a gente está lendo, mas por conta dos turnos, lembra que nós falamos? 24 turnos. E da quantidade de sacerdotes que serviam nesses turnos. Este era um ato raro. Um sacerdote podia passar a vida toda servindo no seu turno e quem sabe nunca ser sorteado para esse serviço de manter um incenso. Respeitando esses turnos, por exemplo, um sacerdote ele serviria por uma semana a cada 6 meses. Então imagina, a cada 6 meses chegava o seu turno. E o ato de manter esse incenso queimando era feito por sorteio. Então dentro da sua escala, cada 6 meses, durante uma semana, aí você sorteava. E talvez você não fosse sorteado nunca. E era a responsabilidade do sacerdote sorteado manter o incenso queimando no altar diante do Santo dos Santos. E isto era feito pela manhã e à noite, antes do sacrifício, que era feito dos sacrifícios que eram feitos todos os dias. E o incenso simbolizava as orações do povo de Deus. Por isso que a gente fala desse incenso agradável que sobe às narinas de Deus, são as orações do povo de Deus que subia naquele lugar. E quando ele saía, depois de queimar esses incensos, saía do Santos dos Santos, ele ia ali para fora, e ele pronunciava então a bênção araônica, a bênção sacerdotal, que está lá em Números capítulo 6, 24 e 26. Por isso que as pessoas estavam aguardando, orando do lado de fora, como nós lemos, e aguardando ele sair, porque depois que ele ia lá e colocava o incenso, mantinha o incenso queimando, ele saía e proclamava a bênção sacerdotal e aí se liberava para a sequência do serviço. Só que durante esse processo, Lucas nos diz que um anjo aparece à direita do altar. A Bíblia relata que aquele homem ficou apavorado com a visão que estava tendo, já havia toda a pressão de ter sido escolhido, imagine, todo o temor para realizar tudo da forma como Arão havia indicado lá no Velho Testamento. Era um momento especial para ele. Quem sabe ele fosse a única vez que ele teria essa oportunidade de fazer isso. Estava lá tentando fazer tudo direitinho, bonitinho, seguindo a regra, para não ter nenhum erro, né? E de repente um anjo aparece. E é extremamente importante a gente não esquecer que nós estamos falando de uma manifestação, vamos dizer assim, celestial, em um período em que já não eram tão comum mais estas ações sobrenaturais, divinas. Nós temos um espaço de tempo aí de 400 anos dos últimos registros feitos por um profeta de Israel, que a gente chama até de período intertestamental, essa folha branca que separa entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, se simboliza 400 anos, que algumas pessoas até chamam de período de silêncio, por mais que muita coisa tenha acontecido na história.
mas nenhum profeta atuou nesse período, não há texto escrito nesse período canônico que está na Bíblia. São 400 anos em que se para de se escrever algo que é canônico, que é colocado nas Escrituras. E de repente, depois desses 400 anos, Zacarias está lá, servindo um incenso, foi sorteado, um anjo aparece. Imagine, você ouviu falar tanto de ações milagrosas, de coisas tremendas que Deus fez no Velho Testamento. Você leu coisas maravilhosas que os profetas realizaram, de aparição de anjo e de coisas maravilhosas que aconteceram com os pais, né, dos judeus. E aí, do nada, esse anjo aparece. No versículo 13, que a gente já leu, inclusive, Lucas relata que não se tratava apenas de uma aparição. Veja, esse anjo, ele não veio apenas trazer um recado, que depois vai se apresentar e dizer quem esse anjo é, o anjo Gabriel. Preste muita atenção como o anjo começa a sua conversa com Zacarias. Ele diz: não temas. Eu imagino que muita coisa passou na cabeça de Zacarias e provavelmente até uma dúvida, com certeza, ele rondava o seu pensamento, né? Falei, eu estou morto, né? Fiz alguma coisa errada. Para Deus mandar um anjo aqui, alguma coisa eu fiz de errado. Devo estar morto, né? Mas o anjo o acalma quando lhe diz, não temas. E não é incrível que o anjo comece com uma expressão que talvez Zacarias tenha lido tantas vezes no Antigo Testamento. Por tantas vezes Deus disse, não temas a homens como Jacó, Moisés, Josué, Gideão e tantos profetas. Essa com certeza não era uma expressão distante até da memória de Zacarias. Em Gênesis, especificamente, no capítulo 15, no versículo 1, Deus apareceu em uma visão e diz a Abraão, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Exatamente no momento em que Abraão está desanimado porque não tem um filho, porque sua esposa Sarai é estéril, Deus traz essa palavra para ele. Não é maravilhoso isso? De que o anjo chegue e comece a conversa com Zacarias dizendo, não temas. Logo após ele acalmar o sacerdote, o anjo nos traz uma informação que deveria ser motivo de alegria a todos. Não só pela anunciação da gravidez, mas ele diz, porque a tua oração foi ouvida. Não havia motivo mais para temer, pois a presença do anjo naquele lugar era uma resposta das orações do sacerdote. E que notícia maravilhosa é essa! Deus ouve as orações dos seus filhos. Os seus ouvidos não estão tapados, mas permanecem inclinados, atentos ao clamor dos que o chamam. Esta talvez seja uma informação que às vezes nos passa batida, porque nós estamos vendo a oração sendo atendida de Zacarias, mas assim como ele atende a dele, nós sabemos que ele também atende a nossa oração. E na sequência, a notícia tão aguardada, a promessa do filho tão esperado. O anjo traz essa notícia para ele. João, nome que significa Jeová é um doador gracioso, ou também o Senhor é gracioso.
o filho que foi gerado em oração, que foi gerado em meio a lutas, em meio à vergonha, em meio às humilhações. Não é à toa que no versículo 25, como a gente leu, Isabel, após engravidar e ficar 5 meses sem sair de casa, provavelmente esperando a gestação e chegar aquele momento, será que é verdade mesmo isso que está acontecendo? Ela então revela que está grávida e grita. Eu até peguei aqui o versículo 25 numa versão NVT, que é uma versão que eu achei linda. A forma que eles traduziram esse texto, que ela diz o seguinte: como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Olha o que essa mulher estava carregando no coração. Como a gente leu, ela era justa diante de Deus, vivia irrepreensível como seu marido, apesar de toda essa humilhação pública que eles passavam por não ter filhos. Capaz de, na velhice, diante da notícia agora que ela tem da gestação do menino que cresce no seu ventre, gritar e clamar: como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Não importa o que se passou, não importa se na minha juventude eu não pude gerar, não importa se nos anos que se passaram aquilo que eu desejei não ocorreram, o que importa é que agora, na minha velhice, nesse exato momento, o Senhor se lembrou de mim e tirou a minha humilhação pública. É como nós pudéssemos, a gente precisa talvez voltar lá naquele texto de Hebreus, capítulo 12 e 11. Toda a disciplina, com efeito, no momento parece ser motivo, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. O mais incrível é que não era qualquer filho, né? Os versículos 14 ao 17, o anjo descreve, vamos ler eles novamente. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Olha as promessas que Zacarias, esse homem que foi considerado como morto, essa mulher que foi considerada como alguém que era desfavorecida do Senhor, que não tinha o favor de Deus, agora recebe do anjo Gabriel: ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno. Não é que ele vai crescer lá na frente, na adolescência, as coisas vão acontecer, não, Isabel. O tempo será remido na sua vida. E diz aí que converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. E aqui nós vamos abrir um parênteses, porque Elias era símbolo de autoridade e poder. Um profeta que desafiava reis. Um profeta corajoso. Um profeta que era profeta de verdade.
ao qual Deus ouvia e que ouvia Deus, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isabel, não é só a vergonha pública que será deixada para trás. O que há de vir, o filho que você está gerando, é especial e tem um propósito grande. Existem momentos da nossa vida que nós questionamos muitas coisas, questionamentos que passam por situações que podem até parecer banais, como as da minha filha pequena. Como pode Deus permitir que eu tenha alergia a gatos, eles sabendo que eu amo gatos? Talvez a minha resposta a ela só pode ser uma. Está aí uma ótima oportunidade para você exercer a sua fé. Que tal orar e manter a sua oração pedindo para que Deus te livre disto? Coisas ruins ocorrem a todos, porque a própria Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. O desemprego, por exemplo, ocorre para o justo e para o injusto. As doenças estão para justos e injustos. E muito disso é fruto da queda do homem, do pecado que entrou e nos destruiu. Mas só os filhos e filhas têm ao Pai, a quem podem clamar e pedir por socorro. Zacarias e Isabel, ambos justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não numa vida tranquila, pacificada, cheia de respeito e orgulho. Não. Numa vida dura, carregando uma humilhação, carregando uma vergonha pública, mas se mantiveram justos diante de Deus, irrepreensíveis nos preceitos e mandamentos do Senhor. Nunca perderam a fé naquele que era o único capaz de lhes tirar a humilhação pública. Só há uma mensagem para marcar o nosso coração diante desses versículos. Confie em Deus. Nunca perca a sua fé e permaneça fiel a Deus, ao nosso Deus justo, ao nosso Pai amoroso, que conhece o nosso coração, que conhece as humilhações públicas que nos acompanham, as nossas lutas e dificuldades, as nossas batalhas do dia a dia, que sabe cada um dos detalhes que nos incomodam, até mesmo, quem sabe, uma pequena alergia a pelo de gatos. Ele é poderoso para transformar e nos levar da vergonha para a honra, se assim Ele quiser. Confie em Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a Tua Palavra, meditarmos, sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Nós te louvamos porque o que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? O Senhor que nos conduz,
o Senhor que nos lidera, o Senhor que nos direciona, o Senhor que nos mantém firmes e fortes, o Senhor que nos sustenta em sua mão forte, Pai. Nós te louvamos, porque sabemos que independente da situação que vivemos, independente do que estamos passando, independente da luta, das batalhas, das dificuldades, da vergonha que possa nos cercar, o Senhor é fiel. E por isso nós permanecemos fiéis a Ti. Abençoa os Teus filhos e filhas nessa noite que nos acompanham e aqueles que também vão assistir depois dessa ministração, esse estudo. Que o Senhor possa levar cada um dos Teus filhos, como o Senhor levou Zacarias e Isabel, ambos justos e irrepreensíveis nos Teus mandamentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo domingo. Ótimo domingo não, né? Ótima quarta, né? Restinho de quarta, né? Aproveite o restinho da semana. Aproveite a sua família. Deus abençoe o trabalho de vocês. Tudo aquilo que vocês colocarem as mãos, que o Senhor possa prosperá-los e trazer sabedoria e discernimento em cada uma das decisões. Fiquem com Deus. E domingo a gente volta, 10 horas da manhã, com o nosso estudo bíblico. Vamos seguindo no Catecismo Nova Cidade. E quarta-feira que vem, conecta aí com a gente de novo, que a gente vai seguir no capítulo 1 de Lucas. Já são 2 dias no capítulo 1, nós vamos ficar mais um dia ali pelo menos, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço.